beleza? Lendo a palavra bíblica com a Ana Sofia, leremos Provérbios do dia, Provérbios capítulo 31, encerrando mais uma sequência da leitura bíblica com a Ana Sofia do livro de Provérbios, para iniciar o capítulo 1 novamente. Pois tal qual o rio em que você se banha, nem o homem nem as águas serão as mesmas, assim teremos a continuidade em Provérbios, esse mapa da vida nas diversas searas em que aborda. Senhor, obrigado por essa oportunidade maravilhosa, pela tua presença salvífica em nós, pelo teu amor, favor e poder, que nos conforta, que nos consolida, que nos admoesta, que nos dirige, que nos faz felizes, que nos inspira, nos protege, nos leva e nos traz em segurança, nos faz solução com todas as conquistas do Senhor, nos fazendo mais prósperos. Prosperidade vinda de Ti em todas as áreas. Amém. Amém. Bem, temos no capítulo 31 de Provérbios, último capítulo do livro de Provérbios, 31 versículos, e diz do versículo 1 em diante: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e vinho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examinam a propriedade e adquire-a. Plantam a vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de manhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. 31º e último versículo do capítulo 31, último capítulo de Provérbios, nos diz: dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Pois bem, por meio desses 31 versículos, não fala o capítulo 31 de Provérbios sobre conselhos para o rei Lemuel. São ensinos de sua mãe, mãe do rei Lemuel de Massá. A gente aqui divide o capítulo em duas circunstâncias, um do versículo 1 ao 9 e o outro efetivamente do 10º ao 31. Do versículo 1 ao 9, ela orienta que seja ele rei justo, que concentre-se o seu caminho em coisas justas, em análises corretas, em postura de rei, que não se perca a sua força entre as mulheres ou aos prazeres ou vícios. Para quê? Para que, ao fim, possa ele
Como nos diz o versículo 8º e 9º, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Clama ela para que ele não se desvie da sua integridade para poder fazer um julgamento justo, que não perca sua força com mulheres ou com caminhos destrutivos como o excesso de vinho ou qualquer outra coisa que faça com que ele esqueça a lei. Como nos diz o versículo 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Conselhos. Interessante que pode ser o mais simples ou o mais rico, mais cheio de poder. Mãe é mãe. E a mãe do rei Lemuel de Massá buscou fazer o que toda mãe ajuizada faz, ensinar ao seu filho, como nos diz o versículo 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Como é bom a gente ter acesso a uma mãe que verdadeiramente ensina. Por parte das vezes temos exemplos de mães que ensinaram mais do que sabem. Porque o fato de saber faz com que ela tenha condição de repassar o que sabe. E aquilo que ela não sabe e sente falta, ela vai priorizar efetivamente para que o seu filho, a sua filha, não tenha essa falta. Na parte B, no segundo ensino deste capítulo, fica efetivado do versículo 10 ao 31, o louvor da mulher virtuosa. Ele chama a atenção. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão e ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Interessante observar quantas vezes em Provérbios, em tantas outras áreas da Bíblia, no nosso manual de vida, se fala acerca da importância de evitar conviver com a mulher rixosa. Quem evita conviver com a mulher rixosa, quem não tem uma mulher rixosa, tem uma mulher virtuosa. O contrário de ser rixosa é ser virtuosa. E o importante é que a mulher compreenda o poder que tem. A ajudadora do marido é aquela que efetiva a paz no lar, pois o cabeça tem que se concentrar em pensar. O cabeça, o sacerdote no lar, ele tem uma responsabilidade muito grande. E a mulher virtuosa também. Se ela é responsável pela paz do lar, ela impulsiona o seu marido a poder usar a sua mente como sacerdote para fazer a parte dele bem feito, abençoando mais e mais todo o conjunto. Mas se ao invés de ser alguém virtuosa, ela é rixosa, ela consome a energia que o seu marido teria livre para exercer o seu, entre aspas, domínio de suas funções. Domínio de suas funções, ser sacerdote, ser o cabeça. E ele está ali gastando essa energia
para lidar com rixosidade, com contendas, com desnecessidades. E quando efetivamente essa energia é direcionada, a energia que seria utilizada para cuidar como sacerdote do lar, para o desenvolvimento espiritual da casa, quando essa energia que seria gasta para o prosperar da família é gasta para conseguir manter a família lidando com uma série de inconvenientes que surjam, nenhum nem outro faz a sua parte. A prosperidade abandona esse lar e boa parte das vezes reina o destruidor que veio para matar, roubar e destruir. Como é bom a gente se deparar com a realidade em que uma mulher possa e deva ser chamada mulher virtuosa. Por isso é tão sublime aquele que a tem. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Tenho eu a felicidade de ter tido uma mãe virtuosa, tenho eu a felicidade de ter uma esposa virtuosa, tenho eu a felicidade de ter uma filha virtuosa. Eu creio, sem duvidar o coração, eu acredito e desde já agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. As mulheres que Deus colocou na minha vida, são vidas abençoadoras, cheias do amor, favor e poder de Deus. Nenhuma delas foi ou é, e muito menos será perfeita. Também não o sou. Mas temos a égide da perfeição focada como um alvo chamado Cristo, o Filho, Deus Filho, eu sou, que quando aqui estava se intitulava o Filho do Homem. Melhor favor não há do que a ter a perfeição na forma de pessoa como nosso Salvador e Senhor. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, vizinhança, respectiva parentela, pessoas da lida do dia a dia, você que acessa essa mensagem vindo da leitura bíblica e lendo a palavra bíblica com a Sofia, neste canal, compartilhando o conhecimento, sucesso. Que Deus a todos abençoe. Nos lembremos de orar uns pelos outros e clamar ao Senhor mais e mais, porque a palavra de Deus nos diz: orar sem cessar, vigiar e orar sem cessar. Que possamos orar clamando ao Senhor pelos nossos resultados, os resultados de todos aqueles que pediram que orássemos por eles, e aqueles que não pediram, mas nós sabemos que existe a necessidade, bem como orar, sobretudo, por aqueles que ainda não conhecem, não têm acesso ao Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não se tornaram filhos, são apenas criaturas. Senhor, nos dá a felicidade plena do Teu amor, favor e poder. Lembra-te daquele jovem, Senhor Jordan, que pediu que orasse por ele em relação efetivamente ao resultado de um concurso. Aquela mãe que pediu pela filha, que orássemos pela circunstância profissional desta filha e também por seu esposo que atravessava um tratamento de saúde. Lembra-te, Senhor, eu clamo de nossas necessidades, das nossas vitórias, daquilo que é necessário, que antes de nós termos a necessidade, o Senhor já sabe delas e já conquistou a solução definitiva, as soluções temporárias e as respectivas definitivas vêm do seu amor, favor e poder, da tua presença salvífica em nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já acertamos, porque vem da tua presença em nós, da tua direção, da tua inspiração. Aquilo que fazemos que ainda não te agrada, estamos no caminho, Senhor, nos dá a força o quanto antes para resolvermos-nos o suficiente para fazer conforme a tua vontade exclusiva. Nos leva ao Senhor e nos traz de paz e segurança, para que a tua presença salvífica seja a justificativa de termos êxito em tudo. Muito obrigado, Senhor, pela prosperidade que o Senhor nos coloca em todas as soluções que o Senhor nos dá. Os meus olhos espirituais já viram, enxergam tudo resolvido que necessitamos, tudo consertado do que precisa ser consertado. Tudo que precisa ser renovado já assim o está. As nossas vitórias em cada uma das necessárias lutas para o nosso adiantamento. Meus olhos espirituais já viram resultados extraordinários, inimagináveis. Todos eles vindo do teu amor, favor e poder, Senhor. E os meus olhos espirituais já viram, e os meus olhos físicos se deparam com essa realidade de ontem, hoje e para sempre. Agora, o Senhor mudou a nossa vida para melhor. Hoje, o Senhor mudou o nosso resultado definitivamente para mais e melhor. Uma prosperidade que vem do Senhor. Hoje, agora. Te agradecemos. Amém. Amém. E amém.